Em nome da 7K, comentarista Ale Oliveira. Expectativa para o jogo e, claro, o assunto que vai esquentar o domingão daqui a pouquinho, quanto ao novo comandante. Primeiro sobre o jogo, Ale Oliveira, um abraço, boa tarde. Muito boa tarde, viu, Cirilo? Um abraço para você, para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu tenho uma curiosidade muito grande que eu acho que deve se estender também ao torcedor, né? Que é com relação à resposta dos jogadores. Porque realmente um clássico mexe demais, um 2-0 inclusive diante da sua torcida abala, né? A ponto inclusive de trocar o comandante técnico e também, e principalmente, como os jogadores vão reagir com a saída do Cuca. Cuca é um cara que conhece muito de futebol, eu não discuto isso, para muita gente o melhor ou o maior treinador da história do Galo. E acabou que as coisas não estavam acontecendo, né? O time não jogou bem durante essa temporada. Foram raros os momentos, nem os jogos, os momentos em que o time teve um bom comportamento. Eu acho até que, tirando ali alguns minutos dos confrontos contra o Flamengo, é difícil você destacar, sabe, alguma partida de destaque tecnicamente, de desempenho do Atlético, né? Então a coisa não estava acontecendo. As últimas declarações, as substituições no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, uma lástima, né? O Cuca tem uma tradição, Cirilo, a gente que acompanha de pertinho, né? Sabe muito bem que ele fala sem falar, né? Então ele faz críticas ou fazia críticas à direção sem fazer. Para mim, inclusive, ele pediu demissão depois do jogo sem pedir, né? Quando ele fala a respeito do desempenho do Scarpa, o desempenho de outros jogadores que estavam devendo, aquele tom mais melancólico, depressivo, para baixo mesmo. Ali, para mim, praticamente foi uma carta de demissão, embora 2 dias depois a reunião foi feita e aí a decisão foi tomada, né? Agora, eu estou muito curioso para saber qual vai ser o espírito dos jogadores depois da saída dele. É um cara que conhece muito, mas que nem sempre o ambiente é um ambiente favorável, um ambiente saudável, né? E quando você não tem nem o desempenho, e nesse caso da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, nem o resultado, sobra pouca coisa. Eu vou dar um exemplo aqui a respeito do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é um cara que o jogador gosta, que o dirigente gosta, que o torcedor na maioria das vezes gosta, e mesmo quando a coisa não está indo bem, os jogadores compram a briga dele, né? Defendem ele. Não é o caso do Cuca. E não é aqui nenhuma crítica, não. É só uma constatação, uma característica no trabalho do ex-treinador do Atlético, né? Então, a coisa não estava rolando, não teve um casamento, isso acontece. Ele não conseguiu tirar o melhor de vários jogadores, e essa é uma das principais funções do treinador, você extrair o máximo daqueles seus atletas. Então tem muita gente jogando mal no Atlético e isso também tem a responsabilidade do treinador. Hoje, a responsabilidade dos jogadores, ela aumenta muito. Eu acho que fica bem maior. Então, eu estou muito curioso para saber como vai ser o time. Não taticamente, acho que até com relação à escalação, talvez só teremos uma mudança ali, se vai o Dudu, se vai o Rony, se vai o Renier, mas com relação ao espírito mesmo dos atletas, estou muito curioso para saber o que vai acontecer, porque o time realmente precisa dar uma resposta, não só pelo que aconteceu na Copa do Brasil, mas como você disse aí, nesse momento ainda de rodada em andamento, o time está mais próximo da zona do rebaixamento, 5 pontos, do que do G6, 8 pontos, né? Então acho muito, muito importante que o Galo consiga uma reação, se não em desempenho totalmente, mas pelo menos em determinação, em entrega e resultado, porque já são 3 jogos sem vencer só pelo Campeonato Brasileiro, só uma vitória nas últimas 7 partidas, aquela vitória contra o Bragantino. Fora de casa já são 5 jogos sem conseguir um resultado positivo pelo Brasileirão, com apenas 1 ponto conquistado. Então é uma situação bem complicada mesmo. E aí o Atlético precisa reagir. E contra um Vitória, que é curioso, viu, Cirilo? Realmente, o time perder de 8 é muito anormal, tanto que o Carille caiu também, né? É muito anormal. O time tem a 2ª pior defesa da competição, tá ali na antepenúltima colocação, mas é o time que mais empatou
no campeonato, né? E inclusive como mandante só tem 2 derrotas para o Santos e para o Flamengo. Você pegar só os jogos em casa diante da sua torcida do Vitória, já são 5 jogos sem perder. Então assim, tudo bem, o Atlético é favorito desde que jogue o seu futebol e tal, mas não vai pensando que, tanto que o retrospecto recente entre essas 2 equipes inclusive indicam isso, né? No turno o Atlético empatou jogando no Mineirão e o Vitória jogando em casa. Você pegar os últimos 3 encontros contra o Atlético, são 3 vitórias do Vitória, são 3 triunfos do Vitória. Então não será uma partida fácil, não. Você quer o treinador, né? Você quer o Martim Anselmi, né? Você quer, por gentileza, Alexandre, o argentino, né? Cara, o grande momento da carreira dele, sem dúvida alguma, foi lá no Independente Del Valle. Sim. Que ele ganhou não só a Copa do Equador, mas principalmente a Sul-Americana em cima do São Paulo do Rogério Ceni. Lembra aquele 2-0 na decisão? Ali ele fez o nome dele, inclusive para alçar voos maiores, né? O futebol mexicano, Cruz Azul, paga mais e o Porto nem se fala, né? Só que no Porto, que foi a grande oportunidade dele, realmente sobrou pouca coisa, né? Porque o time foi mal na Liga Europa, ficou ali nos playoffs, foi o 3º colocado no Campeonato Português. E só para quem não acompanha o Campeonato Português, 3º lugar para o Porto no Campeonato Português é o último lugar, né? Porque tem Braga e Benfica e o Porto, né? Então é o último lugar. E aí no Mundial foi realmente muito mal, né? Porque empatou com o Palmeiras, aí perdeu pro time do Messi, o Inter Miami, e essa derrota aí é um pouco absurda. E depois na última rodada ainda ficou no empate, aquele 4-4 emocionante com o Al-Ahly do Egito. E ali ele já pegou o avião para Portugal, já demitido. Ali foi a grande chance dele. Cara, é difícil a gente dizer, porque tem um processo de adaptação. Ele já trabalhou como auxiliar no Inter de Porto Alegre, né? Inclusive com o Brax. Naquela oportunidade o Miguel Ángel Ramírez era o treinador. Mas é um cara que vai ter que passar por um processo de adaptação, por vários motivos, né? Pelo fato de ter sido só auxiliar e não treinador aqui no Brasil. Ele tem pouco tempo para conhecer o grupo, conhecer os adversários, conhecer esse calendário maluco, né? Então, assim, claro que existe um risco, mas eu vou te falar, na comparação, para mim, na comparação com alguns nomes que foram ventilados, né? Então, Zubeldia, eu prefiro o Martim Anselmi. Caixinha, eu prefiro o Martim Anselmi. Sampaoli, que é a treta, a grande treta. O Sampaoli é um treinador que não dialoga com essa turma que eu falei, inclusive com o Anselmi. Não dialoga em termos de carreira, de conhecimento, mas só que ele é completamente maluco. Ele mora sozinho, quer fugir de casa. Ele briga com Deus e todo mundo. E aí, no meio de uma temporada, para você fazer um rompimento de tudo, né? De tudo. É muito delicada essa situação, precisaria ser muito estudada, muito conversada. Pra você ter uma ideia, muita gente fala assim, não, mas ele pode amadurecer, porque não sei o quê. Ele estava conversando com o Santos, para ir para lá. Olha como ele está maduro. Ele pediu o Hendrick para o Santos. Ele simplesmente chegou para o Alexandre Matos e falou assim, não, eu acho que talvez eu vá e tal, mas eu quero o Hendrick. Aí o Matos falou, quem? Eu quero o Hendrick. Então, assim, não acredito que ele tenha mudado o seu comportamento, e é um comportamento muito difícil. E a verdade é que o Atlético tem muita coisa em jogo ainda. Tem muita coisa, tem o jogo de volta, que a gente já viu um montão de coisa acontecer no Clássico. Tem o jogo de volta, evidentemente. Tem as quartas de final da Sul-Americana. E tem muito campeonato brasileiro pela frente. Então, eu não sei se uma ruptura desse tamanho, que significa a chegada do Sampaoli, seria benéfica. Eu tenho muita dúvida, embora reconheça o conhecimento dele de futebol muito superior a todos esses que eu falei. Mas na comparação aí do Anselmi com o Caixinha e com o Zubeldia, eu sou mais o argentino aí, viu? Este é Ale Oliveira, em nome da 7K. Vou perguntar ao Vinícius Andrade já também sobre o tema. Fala aí, Cláudio Rezende. O que chama a atenção sobre o Anselmi, ele tem 40 anos, nasceu no dia 11 de julho de 85. O Hulk nasceu dia 27 de julho de 86.
Então, se for confirmado, o treinador é quase da idade do Hulk. Um pouquinho mais velho que o Hulk só, viu, Cirilo? Pois é, cara, pois é, a diferença aí entre as idades, muito pequena. Ô, Vinícius Andrade, aliás, primeiro deixa eu atualizar aqui, ó, brasileiro, Santos e Fluminense, 0-0, 19 do segundo tempo. Antônio Carlos, Maracanã, como é que tá o jogo, Antônio? 22 minutos, o De La Cruz bateu uma falta, mas passou raspando o travessão, quase o segundo do Flamengo. Melhor o Flamengo, 22 segundo tempo, Mengão 1, Grêmio 0. Valeu, Antônio Carlos, pré-jogo Itatiaia, 7K para Vitória e Atlético. Vinícius Andrade, fala em nome da 7K e daqui a pouquinho você vai falar do jogo. Primeiro para falar sobre Anselmi, pode ser o novo comandante do Galo. Martim Anselmi é argentino, comandou o Porto, comandou o Independente Del Valle. Pode ser a solução para a saída, após a saída do técnico Cuca. Gosta dessa possível solução, Vinícius? Um abraço, boa tarde. Um abraço, Cirilo, ótima tarde para você, para todos que estão conosco nesta jornada esportiva. Vamos lá, falar de Martim Anselmi. Não deixa de ser uma aposta, mas é um movimento que eu vejo que o Atlético faz pensando não só para 2025, como também para 2026. É lógico que isso depende de resultados, né? Que é o que manda no futebol. Mas é uma escolha que eu não vejo como aquele técnico tampão, só para chegar e apagar um incêndio. Eu vejo perspectiva de um futuro e até promissor. É uma aposta, óbvio que é, mas faz mais sentido para mim a escolha do Anselmi do que, por exemplo, do Zubeldia, do que do Caixinha, esses técnicos que foram ventilados. Lembra daquele documento que foi vazado quando o Atlético contratou o Gabriel Milito? Que ali falava sobre como o Atlético gostaria de jogar, de ser um time protagonista. O Anselmi se encaixa nesse perfil. É um treinador que gosta de pressão alta, que joga com as linhas avançadas, que quer ser o protagonista do jogo. Então faz mais sentido ter o Anselmi do que outros nomes que foram ventilados. O Alê falou bem, né, de algumas passagens dele e realmente o trabalho dele no Del Valle foi o mais marcante, campeão da Sul-Americana de 2022. E ele trabalhou com o Milito também, no Independente, auxiliar do Independente em 2016. Gosta de jogar com 3 zagueiros. Então é algo que o torcedor já pode se preparar. O Milito gostava disso também. Joga com uma defesa mais adiantada e fazendo muita pressão na saída de bola dos adversários. Exige muito da parte física dos seus atletas. Então acredito que é um técnico que tem ideias que o torcedor se identifica. Se vai surtir efeito, se ele vai conseguir colocar isso na prática, é outra história. Mas, já que é para ser aposta, dificilmente, né, em setembro você vai conseguir trazer um treinador que seja dos sonhos, que seja o ideal, que não tenha nenhuma ressalvas. Mas já que é para ser uma aposta, eu vejo sim com bons olhos essa possível chegada do argentino Martim Anselmi. Seguimos acompanhando e atualizando, né? Esse futuro comando técnico do Atlético, Martim Anselmi, 40 anos, para ser o novo comandante da equipe para a sequência da temporada. Cláudio Rezende, Henrique André, nosso time de redação em itatiaesporte.com.br acompanha todos os detalhes.